Taquarussu, terra de gente de bom coração, canto das artes, traz cultura e interação. Essa casa, ela foi a primeira construída com adobe e telha, né? Desse material. Já existem outras casas, porém de taipa, palha. E ela foi fundada em 59, ela foi construída em 59 pelo senhor Vitor Brito. Adobe é um tijolo cru, né? Feito do barro sem assar. E ele é largo, né? Ele é bem mais largo. Aqui a gente dá para ver na parede que ele é bem largo, ele tá feito atravessado aí. E ele é muito resistente e também é frio, né? Pode ver que essa casa é um pouco fria, assim. E por ela ter sido a primeira construída com esse material, então ela se tornou um memorial histórico de Itaquaquecetuba, onde se guarda, né, as memórias de Itaquaquecetuba, conta um pouco da história de como as pessoas viviam no início aqui, como era seu trajeto, o meio, né, em que viviam aqui, sendo a cidade mais próxima ao Porto Nacional. Aqui o povo vivia da agricultura, né, o plantio de de alimentos, de arroz, feijão, também do coco babaçu, as pessoas trabalhavam. E esses alimentos eram vendidos em Porto Nacional. E o trajeto era através de animais, né? Até porque era muito difícil para se entrar um carro aqui, não tinha como. Então eles levavam através de animal e vendiam em Porto Nacional. Então quando chegava lá, eles queriam até uma festa, né? Chegava arroz, feijão, o óleo de coco, né? Era uma festa, todo mundo avisava de boca a boca, não tinha carro de som para estar avisando. E ali o povo juntava e dizia, o povo tá quase chegou, tem fartura na cidade, né? Naquela época, tudo era fartura, mas assim, a gente, tudo era na roça, trabalhava na roça para plantar, para ter aquelas coisas para comer. Animal, a gente para ir em Porto, passava 5 dias para ir em Porto Nacional, com as cargas, né? Para vender esse babaçu aqui. A gente tirava o óleo, levava ele embaixo, limpava arroz para vender em Porto. Ia em Tocantinha. Em Tocantinha a gente levava, passamos 8 dias para ir em Tocantinha. Para ir e vir, tocando carga. Para quê? Para vender essa base de coco aqui, para comprar o sal, comprar querosena, essas coisas aí. Açúcar, sei lá, acho que nem tinha açúcar, acho que tinha açúcar. Mas o mais era o sal e a querosena. Roupa, né, essas coisas, a gente comprava lá, em Tocantinha. Viver naquela época que nós chegamos aqui era uma vida muito difícil. Porque tudo no mundo nós tínhamos que tirar em cacunda de animal. Tudo era Porto Nacional. Tudo era Porto Nacional. Se você precisasse de comprar um saco de sal, você tinha que pisar um saco de arroz, ou uma quarta de feijão, uma coisa para levar para Porto para você comprar um saco de sal. De tudo que você precisava. Se você precisasse de um comprimido para você tomar, você tinha que ir em Porto Nacional. De tudo nós dependíamos de Porto Nacional, para nós sobreviver aqui. Aí com a continuação, com as coisas vai crescendo, que não tinha estrada, não tinha nada do mundo, tudo era na cacunda de animal. Quem não tinha, todo mundo tinha que ter um animal para ele tirar o seu sustento de cima daquele animal. Então era difícil demais. Quando foi em 88, foi criado o estado do Tocantins, né? E houve as eleições gerais naquela ocasião. Taquarussu foi emancipado, elevado à condição de cidade, né, de município, né? Só que não concorreu às eleições na ocasião, porque faltou a liberação de alguns documentos para concorrer às eleições em 88. Então ficou para 89, entre o município de Taquarussu. Houve outros municípios, né, que atrasou algumas documentações, e então transcorreu as eleições em 89. E nós fomos também participantes dessa eleição, né, como município.
já em 89. A eleição se deu no dia 16 de abril de 89. Né? A primeira capital dessa foi em Miracema. Aí todo mundo queria, ninguém queria que o Siqueira mudasse de Miracema, queria que ficasse lá em Miracema. Mas como Miracema é um lugar muito baixo, lá não tinha condição de ser uma capital. Aí Siqueira veio e conseguiu aí em Palma. Aí uma luta muito grande, muito difícil, que aí tinha muito fazendeiro e aquele povo muito difícil para você negociar com eles. Aí nós começamos a negociar, um negocia, outro negocia com ele toda a vida, até conseguiu. Aí quando nós ficamos 2 anos, nós ficamos só 2 anos e meio na época. Nós somos um padre Fenelon, prefeito e o vice, só por 2 anos e meio. Aí por 2 anos e meio, nós ficamos 6 meses aqui, aí com ele emancipou o Palma, nós fomos para Palma. Fenelon foi ser o prefeito de Palma. Se não fosse a gente, a emancipação do Taquaraçu não fosse cidade, Palma não estaria aqui Palmas. Tá? Palmas podia ser uma Miracema, uma Araguaíra da vida, qualquer outra coisa. Porque quando o então governador, nós emancipados aqui, Palmas com Taquaraçu, com prefeitura e câmara e toda a comarca aqui, foi quando o então governador Siqueira Campos falou assim, olha, precisamos de mudar a capital. Se Miracema é provisória, vamos mudar. Foi sobrevoou ali a região de Palmas hoje, na região Canela antigamente, e aonde ele fez aquela primeira reunião lá no Canela, dizendo que Palmas, a capital, seria transferida para ali, devido ao Chapadão, que era muito bonito, o rio, ele já falava a questão do lago, que poderia ser construído, né, ter o lago, a serra, que é muito bonita. Então ele gentilmente convidou a gente para uma reunião, dizendo da importância que tinha da implantação de Palmas, mas como não podia ter prefeito biônico, ou seja, prefeito nomeado, teria que ter eleição. Não podia ter eleição porque não tava, a lei não permitia. A única alternativa que tinha na época era a transferência de poderes, ou seja, transferia-se a sede do município de Itaquaraçu para Palmas, cedendo para Palmas, e nós voltamos a condições de distrito. Quando foi em 90, né, houve a implantação da capital, a Palmas, né, e o governador naquela ocasião era o então Siqueira Campos. Então ele procurou solicitar de Porto Nacional a instalação da capital em Porto Nacional, aqui no município de Porto Nacional. E esteve com o prefeito daquela ocasião, que era o Vicentim Alves, e o Vicentim Alves não concordou com as propostas dele, porque a proposta dele era aceitar a cidade provisória em Porto, instalar a cidade provisória da capital provisória em Porto Nacional, né? E ele, Siqueira Campos, administrar o FPM, porque ele já havia tido uma briga com o prefeito de Miracema com relação a isso, ele querendo administrar o FPM lá do município de Miracema, e o prefeito não aceitou. Aí ele entendeu tirar a capital de Miracema. Então foi nessa ocasião que ele solicitou o prefeito daqui, como aqui não tinha espaço para a instalação da capital, e foi escolhido ali Palmas para instalar a capital. Então ele sugeriu que nós transferíssemos, né, a sede do município para Palmas, e automaticamente já estaria implantado, né, a cidade, porque não podia haver outra eleição para eleger prefeito. Primeiro não tinha condição, habitantes em Palmas, porque Palmas tinha o distrito de Canela naquela ocasião, e então não era suficiente para elevar a cidade. E então o jeito que foi mais prático e que foi decisivo, a transferência do município para a instalação da capital logo de imediato, foi esta, né? E a sede administrativa para lá, com a sede legislativa. E foi nessa ocasião que nós fomos para lá, já em 90. É melhor você estar ser um bairro da capital do que ser uma cidade interior. Eu entendo que seja assim hoje, Itaquaraçu, eu vejo esse lado, né?
Bom, eu moro em Palmas, tá? O recurso que vem para Palmas é o suficiente para que possa ter uma sobrevivência para Taquarussu da melhor forma possível. Mas, infelizmente, tá, não é dado esse tratamento para nós, quanto morador. Tá? Não que a gente queira ser melhor do que os outros bairros, mas eu acho que a gente merecia um tratamento melhor, devido ao atrativo que a gente tem aqui em Taquarussu, as cachoeiras, a paisagem, a serra. Tá? A gente tem tudo para fazer um polo turismo aqui. Mas, infelizmente, os nossos governantes ainda não olham não vê esse lado, olha para outro lado político, acho que partidário, e deixa as coisas, né, a sociedade, de qualquer forma, deixando para o lado esquerdo. Eu acho que tivesse um tratamento firme, implantasse um polo turístico aqui em Taquarussu, com certeza Taquarussu tinha condições próprias de sobrevivência. Tá? Não havia necessidade de a gente estar mendigando, tá? Quantas pessoas que poderiam ter seu ponto de comércio aqui, seu restaurante, seu lanchonete, e assim sucessivamente, sua trilha, muito atrativo, né? Precisa mesmo que há um incentivo, há um tratamento, há um investimento, sim, no polo turismo de Taquarussu. Ao encontro, encanto do meu grande amor. O caminho é o rio, Taquarussuzinho, antes tão limpinho. Hoje eu vejo triste e também fico triste, quanta ingratidão.